Boa noite, Emanuel, ouvintes da turma do Bate-Bola 6h27. O Cruzeiro teve hoje uma segunda-feira importante e agitada. Aliás, no Rádio Esportes, uma informação que a Itatiaia trouxe em primeira mão do pedido do Cruzeiro, através da sua diretoria, para a Prefeitura de Belo Horizonte, para a retomada de atividades na Toca da Raposa 2. Assim como fez o Atlético, a ideia do Cruzeiro é também retomar as atividades. Diferença, o Atlético refere-se a Vespasiano, o Cruzeiro tem que falar com a Prefeitura de Belo Horizonte e aguarda a resposta. Não está muito otimista, né? O presidente, o Dalai Rocha, que falou conosco, que já enviou esse ofício, mas obviamente vai respeitar as autoridades da cidade, também a vigilância sanitária. Mas o Cruzeiro segue tentando também voltar às atividades na Toca da Raposa 2. Hoje, último dia para o registro de chapas às candidaturas no Cruzeiro, tanto para presidente, o cargo majoritário, como também para a presidência do Conselho Deliberativo. Para o cargo maior do clube, nenhuma surpresa, os dois nomes que vinham sendo cogitados estão confirmados. Portanto, a partir do dia 1º do mês que vem, ou Sérgio Santos Rodrigues ou Ronaldo Granata, um deles se tornará o novo presidente do Cruzeiro. Eleição no dia 21, tomando posse então no dia 1º, ou Sérgio Santos Rodrigues e a sua chapa, ou Ronaldo Granata. No Conselho Deliberativo, aí sim, o negócio esquentou, está um pouco mais agitado. Primeiro, surgiu uma chapa de última hora, a chapa independente. Foi registrada hoje, ela é encabeçada por Luiz Carlos Rodrigues, tem como vice Roberto Magalhães, o primeiro secretário André Fernandes e o André Elian Martins como segundo secretário. Ainda concorrem à presidência do Conselho Deliberativo do Cruzeiro a chapa Transparência e Reconstrução, do Giovanni Baroni, encabeçada pelo Baroni, tendo o vice-presidente o Chimbida, o primeiro secretário o Alexandre Faria e o segundo secretário o Alisson Caires. Outra chapa para o Conselho Deliberativo, somos todos Cruzeiro, encabeçada pelo Paulo Pedrosa, tendo vice Najib Simões, primeiro secretário Evandro Vassali e o segundo secretário o Marcos Edmundo Lambertucci. E outra chapa também para a presidência do Conselho Deliberativo, o Paulo Roberto Cifuentes Costa. Ele encabeça a chapa Renovação Azul, tendo como vice-presidente o Valdeir Estevão, o primeiro secretário Jairo Soares Maia e o segundo secretário Herones Márcio. Estão postos aí então, Emanuel, os nomes para o pleito do Cruzeiro no próximo dia 21. Mas estava tudo muito tranquilo. E agora à tarde apareceu um pedido de impugnação da candidatura da chapa Somos Todos Cruzeiro. Chapa presidida pelo Paulo Pedrosa, um conselho que se intitula Conselho Azul, formado por torcidas organizadas do Cruzeiro, fez formalmente agora à tarde o pedido de impugnação da candidatura da chapa pelo Paulo Pedrosa, já que, segundo esse Conselho Azul, ele não teve e não teria essa idoneidade exigida para o cargo. Formou aqui um monte de documento, formalizou junto ao Conselho. Vamos acompanhar estas medidas. Mas, neste momento, 4 chapas, incluída do Paulo Pedrosa, concorrendo ao Conselho Deliberativo e o cargo maior do clube concorrido, então, agora com 2 nomes, Sérgio Santos Rodrigues e também o Ronaldo Granata. A Itatiaia vai ouvir todos os candidatos, tanto do Conselho Deliberativo como também a presidência ao longo desta semana na sua programação. Emanuel, começa então agora a movimentação oficial. Os nomes já haviam sido informados há algum tempo. De agora até o dia 21 começa para valer a campanha, a corrida eleitoral no Cruzeiro para os novos mandatários do clube, Emanuel. Bom, o Cruzeiro tem bons nomes, tanto para o Conselho Deliberativo, como para a presidência. Estamos a 10 dias das 2 eleições, que o Cruzeiro mantenha esse bom nível de entendimento e que aqueles que perderem, vamos ter apenas uma chapa ganhadora no Conselho e a chapa ganhadora para a presidência. Que reconheçam o momento difícil que o Cruzeiro está vivendo e onde não cabe mais briga política, disputa. Isso já prejudicou demais o Cruzeiro nesses últimos anos.
quem perde fica fazendo campanha, é sempre acusação para lá, acusação para cá. O Cruzeiro precisa, mais do que de dinheiro, de tranquilidade política. É isso que estamos esperando. Tem que ter principal eleição, haverá também a escolha para a presidência do Conselho, mas o presidente é que tem a caneta mais forte. E é ele que vai pegar uma dificuldade enorme nesse momento em que o Cruzeiro está numa luta intensa para o reerguimento, para colocar a casa em ordem. Será então uma dupla? É o Sérgio Santos Rodrigues contra o Ronaldo Granata. E o Conselho vai apurar. É maioria simples, um voto a mais elege o presidente. E a eleição já foi destacada aí, antes pelo Samuel Venâncio, agora pelo Thiago Reis, toda a informação possível. Mas, partindo dessa informação, porque hoje o prazo final para o registro de uma possível terceira chapa, ele está vencido, e agora é que cada um mostre as armas, mostre as figurinhas que tem para assumir o Cruzeiro. E começamos com o Léo Figueiredo. Boa noite, Emanuel. Boa noite, Júnior Brasil, Cadu Doné. Emanuel, já temos os dois nomes que concorrem à presidência, já temos vários nomes que concorrem à presidência do Conselho Deliberativo do Cruzeiro. E mais uma vez, se de uma certa forma na presidência do clube as coisas são polarizadas, né? Vai o lado do Granata e o lado do Sérgio, a disputa pelo Conselho Deliberativo me parece mais aberta do que nunca, por mais que já tenha sido declarado em alto e bom som apoio do Conselho Gestor ao Giovanni Baroni. E o Conselho Gestor tem um papel fundamental nos próximos dias agora, de uma situação que ele já havia começado, que era a transição, apresentar aos candidatos à presidência do Cruzeiro como o Cruzeiro está hoje. Então, tanto o Sérgio quanto o Granata, eles não podem assumir o Cruzeiro daqui uns dias e, olha, eu não sabia que tinha isso. Tudo que o Conselho tem feito tem sido de forma extremamente transparente e eles foram, sim, avisados. Ainda aguardamos o posicionamento público do Ronaldo Granata, porque o Sérgio Santos Rodrigues tem falado mais. Como você disse, o Thiago também, Tatiaia está aqui aberta para ouvir todos os candidatos. Mas o Sérgio, o Júnior Brasil, deixou bem claro que ele tem já encaminhado, já pensado uma solução financeira para os problemas que o Cruzeiro já tem logo à frente com a FIFA e dívidas muito altas. O Ronaldo Granata também tem que apresentar isso, porque acho que esse é o principal problema do Cruzeiro nesse momento, Júnior. Boa noite. Mas não é isso que pode determinar a eleição. Grande abraço, né, Cadu, Emanuel, amigos e amigas. A eleição lá no Cruzeiro não se define por isso. Eu não me canso de falar, tem conselheiro inadimplente que está com o condomínio atrasado, de repente, como já aconteceu, a gente tem que deixar isso claro, vamos lá, pagam, mas aí você lembra de mim na hora lá de votar, tá? Então, assim, esse tipo de coisa pode determinar uma eleição, o resultado. Entendo que o Sérgio é o mais preparado, não tenho a menor dúvida por tudo que ele vem falando, vem colocando as cartas na mesa, planejando estratégia, marketing, buscando pessoas de peso, como o próprio Pedrinho, que caminhou, ele sempre falou que está com ele, buscando outros nomes para somar, planos de marketing, umas estratégias que ele já falou em algumas oportunidades, no Cadu, no Bastidores, para você na Turma do Bate-Bola, no Rádio Esportes, em mesas, ele sempre deixou isso. E do outro lado, a gente vê o Granata, que é um sobrenome muito forte no Cruzeiro, mas ao mesmo tempo não vem trazendo toda essa clareza, essa transparência, essas propostas, o objetivo. O que é? Não, nós estamos aqui, estamos com o Conselho, mas o Cruzeiro precisa mais do que isso. Você ter hoje esse Conselho Gestor é algo extraordinário por tudo que ele fez. Mesmo com os erros, ele merece ser louvado sempre. Mas não basta só isso. E só lamento, independentemente de quem ganhar, se esse conselho não tiver uma proximidade. Seria muito importante, pelo tempo que eles ficaram à frente, por tudo que eles viram, que eles tenham um diálogo com o novo presidente do Cruzeiro. Ô, Cadu Doné, o que pesa mais, você tente imaginar aí, Cadu, na cabeça do conselheiro do Cruzeiro, que nesse momento não tem o voto decidido. Ele não está do lado do Sérgio, nem do lado do Granata. Aí ele vai prestar atenção nas propostas.
nos personagens que estão envolvidos nessa eleição. O que pesa mais? O histórico que o Sérgio já teve no Cruzeiro, que já passou pelo Cruzeiro, e que alguns conselheiros, mas o Sérgio teve na administração de fulano e tal. Ou do Ronaldo Granato, que esteve na administração do Wagner Pires passado. É uma situação, como que o conselheiro que está isento, porque a gente sabe que cada um tem a sua preferência, mas para aquele que ainda vai procurar informações, seria bom, e aqui estou falando mais uma vez, que o Ronaldo Granata faça como Sérgio Santos Rodrigues e explique muito o que ele está pensando, explique o que aconteceu quando ele estava lá, para que o conselheiro que esteja na dúvida possa decidir, Cadu. Não é tão simples escolher um candidato num turbilhão desses aí, Doné. Boa noite. Boa noite, Léo. Um abraço, Júnior Brasil, Emanuel, ouvintes da turma do Bate-Bola. Sua pergunta é capciosa, viu, Léo? E eu posso desmembrá-la em dois sentidos. Primeiro, o que eu acho que passa na cabeça do conselheiro e, em segundo lugar, o que eu acho que deveria passar. Porque na prática, e é claro que é muito complicado generalizar, porque o conselho em si é um organismo muito múltiplo, né? Repleto de pessoas diferentes, com características diferentes e que estão lá por motivos distintos. Mas a gente sabe que muitas vezes o que se passa na cabeça do conselheiro para votar é o interesse próprio. É de quem ele é mais amigo, é quem pode lhe dar um favor, quem dá um tapinha nas costas, esse tipo de coisa. Infelizmente, sem generalizar, na prática, a resposta seria essa. O que se passa na cabeça do conselheiro? O que eu vou ganhar com a vitória de X ou Y? Normalmente é isso. Agora, o que deveria se passar na cabeça do conselheiro? Principalmente no momento de uma crise sem precedentes como o Cruzeiro vive. Saber qual candidato é mais preparado intelectualmente para gerir o clube. Saber qual candidato tem um passado ético mais digamos, indelével, né, mais inquestionável para defender o clube. E para ficar sem mimimi, para ser bem direto, qual candidato tem propostas mais concretas e mais convincentes para trazer algum dinheiro para o clube? Porque esse é um problema que o Cruzeiro tem que parece quase intransponível. O Cruzeiro, o Dalai Rocha falou isso outro dia, eu concordo com ele. O Cruzeiro viveu duas pandemias. A pandemia da administração do Wagner Pires de Sá, do Itaíri, do Serginho, e a pandemia em si agora que deixa o clube sem dinheiro depois de um tempo. Claro que a pandemia anterior foi muito pior para o Cruzeiro financeiramente, porque dilapidaram o clube, mas uma coisa veio depois da outra. E sinceramente, quando a gente vê clubes como o Grêmio, que é muito mais bem organizado que o Cruzeiro, tem muito mais dinheiro do que o Cruzeiro hoje, já dizerem que se o futebol não voltar logo, talvez o clube não consiga continuar, imagina a situação do Cruzeiro. Então, por isso, eu acho que o voto do conselheiro deveria se basear, além da questão ética, na capacidade intelectual do candidato para levar dinheiro para o Cruzeiro o mais rápido possível. Senão o Cruzeiro vai quebrar. E eu acho, Emanuel, que a resposta do Cadu foi perfeita e que cabe a todos os conselheiros a capacidade nesse momento de avaliar o que é melhor para o Cruzeiro e não pensar no que é melhor para si. Porque todos nós vimos que a vaidade colocou o Cruzeiro na situação que o Cruzeiro está hoje. Dinheiro, o Cruzeiro precisa de dinheiro. O Cruzeiro, o Brasil, eu fiz uma analogia ontem na mesa redonda com o Brasil, com o Cirilo, com o Juca, que é o seguinte, o Brasil conseguiu, né, passa duas crises simultâneas, o que complica tudo. A crise política, com vários problemas internos do governo, ministro da saúde que sai, ministro da economia que talvez sairia, ministro como o Sérgio Moro, né, que era um super ministro saindo, com a pandemia, ou seja, duas crises juntas. O Cruzeiro tem duas crises juntas também. A crise política dessa briga que nunca termina e a crise financeira de um clube em situação pré-falimentar. Então, com as duas coisas juntas, meu amigo, ninguém aguenta. Então vamos torcer para o Cruzeiro solucionar primeiro essa crise política, resolvendo a eleição de forma limpa, e depois que o candidato que ganhe consiga resolver a situação financeira, trazendo algum dinheiro para o Cruzeiro. Emanuel, ô Cadu, não é algum dinheiro não, é muito dinheiro, porque o que aparece todo dia de compromissos que o Cruzeiro tem a obrigação de cumprir é espantoso. Conversando com algumas pessoas ligadas aos números que o Cruzeiro tem, é tudo muito difícil. E não foi apenas, vejam bem, na administração do Wagner Pires. O Cruzeiro já vinha empurrando dívidas, deixando de cumprir compromissos,
há alguns anos. Ah, ganhou títulos, tudo bem, mas título não paga dívida.